Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Magno, trabalharemos a disciplina Aplicações para o Web. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, para vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Os objetivos desta aula são entender como funciona a publicação de sites e sistemas na web, aprender a manusear ferramentas de transmissão de arquivos, compreender o processo de registro do endereço de um site, conhecer empresas e serviços de hospedagem de sites, entender como cuidar da manutenção de um site. A gente já viu que sites é um conjunto de páginas disponíveis na internet, mas você sabe o que é um site estático e um site dinâmico? Vamos conhecê-lo. Sites estáticos são aqueles em que não há troca de informações com o banco de dados. Isto é, você não consegue atualizar o conteúdo da página sem que a programação, código-fonte, do mesmo seja modificada. Sites dinâmicos são mais complexos de se desenvolver, mas possuem um grande trunfo. Podem ser atualizados facilmente por qualquer pessoa leiga, sem a necessidade de perder longas horas tentando decifrar códigos ou contratar um profissional exclusivamente para isso. Independente se você escolher site estático ou dinâmico, ele irá precisar de um domínio. Domínio é o nome que serve para localizar e identificar você ou sua empresa na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. Vamos conferir nosso próximo slide. O domínio é a base de toda a sua identificação profissional na internet. É o sobrenome do seu site e dos seus e-mails. Ele é composto por um nome e uma extensão. Por exemplo, aqui vocês veem o nome e aqui sua extensão, se é .com ou .com.br. Ao contrário do que alguns possam pensar, o www inicial não pertence ao domínio. O www é o tipo de conteúdo da rede, imagem, textos e sons, sendo o conteúdo www o mais difundido. Todos os domínios funcionam em qualquer local do globo. Caso você tenha um cliente na China ou no Japão, para acessar o seu site, ele terá que digitar seu domínio da mesma forma que ele estivesse no Brasil. O domínio é a base do seu e-mail profissional. É o que fica à direita do arroba, por exemplo. Falem com @nomedaempresa.com.br. Pelas atuais regras, para que o registro de um domínio seja efetivado, são necessários a hospedagem do site, que oferece ao menos 2 servidores DNS conectados à internet e já configurados para o domínio que está sendo solicitado, para que você possa ter acesso à sua conta de e-mail e ao seu site na internet. Vamos para o nosso próximo slide. Quem pode registrar um domínio? Qualquer pessoa ou empresa pode registrar um domínio. Semelhante à compra de uma marca ou patente, o domínio será o seu nome na internet. Exemplo, meu próprio site.com.br. Ao adquirir um domínio,
o comprador torna-se o proprietário exclusivo do nome em todo o mundo. O registro é válido pelo período de 1 ano, podendo ser renovado. O registro de domínios no Brasil é feito pelo site registro.br, repetindo, registro.br, do Comitê Gestor da Internet Brasileira, para domínios terminados em .br. Para registrar um domínio, é necessário ser uma entidade legalmente representada ou estabelecida no Brasil, como pessoa jurídica, instituições que possuam CNPJs ou físicas, CPF, que possuam contato em território nacional. O registro de domínios no exterior termina sempre com o .com. Pode ser feito por diversos órgãos internacionais e pode ser registrado por pessoas físicas, CPF. Uma entidade poderá registrar quantos domínios ela quiser. Vamos seguir com a nossa apresentação de slide. Qual a diferença entre .com e .com.br? Os domínios com extensão .br são gerenciados por um órgão chamado registro.br. Este órgão é responsável pela gestão de todos os domínios .br no Brasil. Para cada domínio, este órgão cobra um valor anual de R$ 30. E ao fazer o registro do domínio, você deve informar o DNS do servidor aonde o seu site está hospedado. Já para um domínio.com, isso não deve ser feito pelo registro.br, pois ele não tem poder sobre esta extensão. O registro deve ser feito por sites específicos no exterior, ou em alguns sites brasileiros que fazem a intermediação. No caso de um domínio internacional, o valor anual pode variar, mas gira em média de R$ 40 ano. E para o cliente que acessa seu site, qual a diferença? Nenhuma. Digamos que a maior diferença é a questão da lembrança do nome, pois o .com é mais curto e mundialmente conhecido, mas não menos importante que o .com.br. Portanto, o que vale realmente é o trabalho de mídia que será realizado com o nome do site. Hospedagem de site. Trata-se de um serviço que possibilita às pessoas ou empresas com sistemas online a guardar informações, imagens, vídeos ou qualquer conteúdo acessível por web. Hospedagem de sites ou alojamento de sites é um serviço que possibilita às pessoas ou empresas com sistemas online a guardar informações, imagens, vídeos ou qualquer conteúdo acessível pela web. Provedores de hospedagem de sites tipicamente são empresas que fornecem um espaço em seus servidores e conexão à internet a estes dados aos seus clientes. Em geral, os arquivos do seu site serão transferidos para o servidor de hospedagem através de um protocolo chamado FTP. Este serviço é acessado através dos dados fornecidos pela própria empresa de hospedagem. Geralmente, os dados para acesso são o endereço IP do servidor FTP da hospedagem, usuário e senha para autenticação. Quem nunca se frustrou ao ir a algum evento e encontrar alguém vestido exatamente igual a você? Por mais que seja apenas um pequeno detalhe, o desconforto causado por ter outra pessoa com a mesma roupa já é o suficiente para estragar uma noite. É por isso que a busca pelo exclusivo tornou-se tão intensa nesse período onde tudo é fabricado em série e em larga escala. Com os sites acontece a mesma coisa,
Os clientes sempre buscam as personalizações para se diferenciar da concorrência e passarem uma imagem mais moderna. O empresário não quer um site igual da concorrência, ele quer algo personalizado, um layout exclusivo para a sua empresa, algo que seja diferenciado do mercado. Vamos discutir mais deste assunto nos nossos próximos slides. Personalização no desenvolvimento de sites, modelos e conteúdos. Vamos lá. Entende-se por personalização de website o ato de configurar parâmetros tecnológicos e visuais de acordo com gostos, objetivos, situações e oportunidades pré-estabelecidas pelos envolvidos na elaboração e manutenção do site. Há várias maneiras de personalizar um site. É possível alterar sua estrutura e aparência, adicionar conteúdo e alterar definições do site. É possível aplicar essas definições personalizadas usando o seu navegador sem ferramentas adicionais. Se tiver permissão para alterar essas definições, também é possível personalizar o site programaticamente usando ferramentas de criação da web. Alterar título e a aparência. É possível alterar o nome e a descrição de um site. Também é possível alterar os gráficos padrão na homepage, assim como o tema do site. O tema é um conjunto de cores, fontes e elementos decorativos que fornecem uma aparência consistente para as páginas de seu site. Adicionar subsites e páginas da web. É possível adicionar subsites e páginas da web ao site sem ferramentas de edição especiais, contanto que você tenha permissão para criar sites. Se o seu administrador tiver habilitado a criação de sites pessoal, você também poderá criar sites de nível superior adicionais. Personalizar outras configurações do site. É possível personalizar muitas outras configurações do site, como configurações regionais, que incluem fuso horários, ordem de classificação e calendário. Também é possível personalizar o modo como o site aparece em uma pesquisa e como ele aparece. E como as pessoas recebem atualizações sobre alterações no site através de alimentadores RSS e alertas. Usar páginas mestras. Uma página mestra contém os elementos de design e layout de páginas a serem repetidos em várias páginas de um site. É possível usar uma página mestre para dar a seu site uma aparência mais consistente, criando e atualizando elementos de design e layout na página mestre, no lugar de alterá-los em cada página da web. Uma página mestra pode conter tudo que possa ser colocado em uma página da web, como o início rápido, a barra de link superior, o título e o logotipo. Adicionar um fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho ajuda as pessoas a colaborarem em documentos e gerenciarem tarefas de projetos, implementando processos de negócios específicos em documentos e itens em um site. Um fluxo de trabalho ajuda as empresas a adquirirem os processos de negócios consistentes e também melhora a eficiência e a produtividade organizacional, gerenciando as tarefas e as etapas envolvidas em processos de negócios específicos. Um template ou modelo é um documento sem conteúdo, com apenas a apresentação visual bem definida e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deverá entrar em cada parcela da apresentação.
Existem vários tipos e estruturas de templates. Em nosso caso, consideraremos dois deles. Templates simples trazem uma estrutura relativamente simples, composta por códigos HTML, arquivos CSS e determinados scripts. Podem ser replicados para várias páginas ao mesmo tempo e geralmente são aplicados por programas editores de websites. Template avançado. Esta modalidade costuma trazer uma série de parâmetros de configurações de aparência, estilo, posições, cores, dentre outros. São aplicados através de sistemas gerenciadores de conteúdos, os CMS, e são encontrados em abundância e prontos para uso pelos sites de modelos disponíveis na internet. Criar um template avançado requer conhecimentos intermediários de programação. Costumam ainda trazer elementos gráficos e multimídias já prontos, permitindo ao utilizador a personalização destes materiais para publicação em outros sites. Podemos dizer que um CMS é semelhante a um framework, um esqueleto de website pré-estruturado, com recursos básicos de usabilidade, visualização e administração já prontamente disponíveis. Os CMS são sistemas gestores de websites que integram ferramentas necessárias para criar, gerir, inserir e editar conteúdo em tempo real, sem a necessidade de programação de código, cujo objetivo é estruturar e facilitar a criação, administração, distribuição, publicação e disponibilidade da informação. Sua maior característica é a grande quantidade de funções presentes através de complementos, como galerias de fotos, gerenciadores de enquetes, gerenciadores de formulários, que podem ser agregados ao CMS. Podemos dizer que um CMS é semelhante a um framework, um esqueleto de website pré-estruturado com recursos básicos de usabilidade, visualização e administração já prontamente disponíveis. É um sistema que permite a criação, armazenamento e administração de conteúdos de forma dinâmica, através de uma interface de acesso via internet. Um CMS permite que a empresa tenha total autonomia sobre o conteúdo e evolução da sua presença na internet e dispensa a assistência de terceiros ou empresas especializadas para manutenções de rotina. Nem mesmo é preciso um funcionário dedicado, webmaster como são conhecidos, pois cada membro da equipe poderá gerir seu próprio conteúdo, diminuindo os custos com recursos humanos e ajuda a suplantar barreiras potenciais à comunicação web, reduzindo o custo da criação, contribuição e manutenção de conteúdo. A habilidade necessária para trabalhar com um CMS não vai muito além dos conhecimentos necessários para um usuário de um simples editor de texto. A aparência de um website criado com CMS é personalizável, através da utilização de temas que podem ser facilmente mudados. Exemplo de CMS é o WordPress, um sistema em PHP open source e de altíssima qualidade para gerir blogs ou portais cada vez mais completo. Outro exemplo de CMS é o Joomla. Esta é a tela inicial do gerenciador de conteúdo Joomla. Com ele é possível criar, editar e administrar todos os conteúdos de um website. Ou seja, com este sistema é possível administrar textos, fotos, documentos, downloads,
permitindo assim construir um site ou portal completo, com milhares de templates, sem a necessidade de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de site. Conceitos, métodos e quesitos de avaliação de website e sistemas. Vamos abordar agora como é feita a avaliação de um website ou sistema. Os conceitos de usabilidade têm como base o desenvolvimento de projetos centrados nas necessidades reais dos usuários. Lembre-se, usabilidade não tem nada a ver com os gostos dos usuários, mas sim como suas necessidades. Por isso, as interfaces devem fazer com que um usuário utilize um website de maneira intuitiva e a usabilidade visa facilitar este processo. O processo de avaliação de um website tem por objetivo identificar se aquelas páginas estão de acordo com as necessidades do seu público-alvo. Os verbos abaixo no slide podem nos direcionar neste processo, elementos fundamentais na construção e avaliação de uma boa usabilidade de um website. Vamos para o próximo slide. Uma vez iniciado o processo de avaliação, pode ser feita sobre vários pontos de vista, conforme a figura abaixo. Dá-se início à análise e correção de vários aspectos que não estejam de acordo com as regras e normas de usabilidade, ou que estão em desacordo com o público-alvo daquela interface. Daí a importância das perspectivas de vista de um mesmo trabalho. Alguns critérios que podem e devem ser analisados durante a avaliação de um website. Lembrando que cada um deles deve ser analisado sob diferentes perspectivas. São critérios que, de acordo com os propósitos do website, merecem ou não uma atenção maior. Acessibilidade. Saber se é acessível em diferentes browsers, por exemplo. Apresentação. Como são apresentados textos? Se são fáceis de ler, se tem um tamanho bom para leitura. Informação. O site apresenta as datas das últimas postagens, por exemplo. Navegabilidade. Tem um mapa no site? Observar se esses critérios estão sendo levados em conta no desenvolvimento do site. A avaliação heurística é um método de inspeção utilizado por arquitetos de informação e designers de interação para realizar testes de usabilidade em interfaces de modo rápido, barato e fácil. A análise heurística nada mais é do que a análise da interação homem-computador. Exatamente por ser o elo entre o homem e o computador, as interfaces pautadas nas heurísticas definem o eixo que deve ser considerado como primordial para o desenvolvimento de website. É necessário considerar os elementos relacionados à sua adequada estruturação. Arquitetura da informação, arquitetura de design, navegabilidade, conteúdo e interatividade, que relacionados entre si definem a usabilidade de um website. Jacob sugere um conjunto com apenas 10 regras heurísticas para guiar a avaliação. Agora mais detalhada. Diálogos simples e naturais. As interfaces de usuários devem ser o mais simples possível. Interfaces devem combinar as tarefas do usuário de tal forma que o mapeamento entre os conceitos computacionais e os dos usuários sejam simples.
Deve-se apresentar exatamente a informação que o usuário precisa, nem mais nem menos, na hora e lugar exatos onde é necessária. Informação que será usada em conjunto deve ser exibida em conjunto, ao menos na mesma tela. Tanto os objetivos de informação quanto as operações devem ser acessados em uma sequência que casa com o modo como os usuários irão realizar suas tarefas efetiva e produtivamente. Muitas vezes, tais sequências são forçadas pela interface, mas normalmente é melhor permitir que o usuário controle o diálogo o máximo possível, de tal forma que a sequência possa se ajustar às preferências do usuário individual. Falar a linguagem do usuário. A terminologia da interface deve ser baseada na linguagem do usuário e não orientada ao sistema. Para tanto, deve-se verificar quais termos são utilizados com maior frequência pelos usuários. As informações também devem ser organizadas conforme o modelo mental que o usuário possui no domínio. Minimizar a sobrecarga de memória do usuário. O software deve exibir elementos de diálogo para o usuário e permitir que o mesmo faça suas escolhas, sem a necessidade de lembrar deste ou daquele comando específico. Para facilitar a utilização da interface, deve ser apresentado ao usuário um pequeno número de regras que se aplicam por toda a interface. Web Design e desenvolvimento de sistemas. Se o número de regras é grande, o usuário terá de aprender ou lembrar todas as regras, o que pode não ser tão simples. Por outro lado, se o software não tiver regra alguma, então o usuário deverá lembrar de cada elemento de diálogo. O uso de comandos genéricos é uma maneira de se ter um pequeno conjunto de regras. Comandos genéricos fazem com que coisas similares ocorram em diferentes circunstâncias, sendo suficiente ao usuário aprender poucos comandos para trabalhar com vários tipos de dados. Consistência. Consistência é um dos princípios básicos de usabilidade. Se os usuários souberem que um mesmo comando ou uma mesma ação terá sempre o mesmo efeito, eles ficarão mais confiantes no uso do software e serão encorajados a fazerem novas descobertas. A mesma operação deverá ser apresentada na mesma localização em todas as telas e deverá ser formatada da mesma maneira para facilitar o reconhecimento. Feedback. O sistema deverá informar continuamente aos usuários sobre o que ele está fazendo. O tempo de resposta influi no tipo de feedback que deve ser dado ao usuário. 1/10 de segundo é o limite para o usuário pensar que o sistema está reagindo instantaneamente, o que significa que nenhum feedback especial é necessário. 1/10 de segundo é o limite para o usuário pensar que o sistema está reagindo instantaneamente, o que significa que nenhum feedback especial é necessário. 1 segundo é o limite para que o fluxo de pensamento do usuário não seja interrompido. Mesmo que o usuário perceba uma certa demora, e 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário focalizada no diálogo. Às vezes, feedbacks especiais são necessários para contextualizar uma navegação mais demorada do usuário. Saídas claramente marcadas, de modo a fazer com que o usuário sinta que pode controlar o software. Deverá ser fácil sair das situações mais variadas possíveis. Por exemplo, todas as caixas de diálogos devem possuir um botão de cancelar para trazer o usuário para a situação anterior. Muitas vezes,
As saídas podem ser fornecidas por meio de uma facilidade de desfazer a última operação para retornar ao estado anterior. Os usuários rapidamente aprendem a confiar nesse mecanismo. Logo, deve estar disponível como um comando genérico por todo o software. Neste caso, o usuário poderá confiar no aprendizado por exploração, pois saberá desfazer eventuais erros. Atalhos. Embora deva ser possível operar a interface conhecendo-se apenas algumas regras gerais, deveria também ser possível para o usuário experiente executar mais rapidamente operações frequentemente utilizadas, através de atalhos. Aceleradores típicos incluem abreviações, teclas de função, clique duplo do mouse ou botões especiais para funções frequentes. Também podem ser apresentados através da exibição dos últimos comandos executados ou da função de voltar, o backtrack, em sistemas de hipertextos. Atalhos são também necessários quando, por uma política de uma empresa ou organização, a informação que se encontra em uma maior profundidade da árvore navegacional tenha que ser recuperada diretamente pela interface principal. Boas mensagens de erro. As mensagens de erros devem seguir algumas regras, linguagem clara e sem códigos, devem ser precisas, devem ajudar o usuário a resolver o problema, não devem intimidar ou culpar o usuário. Prevenir erros. Melhor do que possuir boas mensagens é evitar situações de erro. Conhecendo-se as situações que mais provocam erro, sempre é possível modificar a interface a tornar muito difícil que esse erro ocorra. Ajuda e documentação. O melhor é se ter um software que seja tão fácil de usar que não necessite de ajuda ou documentação para complementar a interface do usuário. Além disto, sabidamente, usuários raramente leem a documentação. Chegamos ao final da nossa videoaula, espero que tenham gostado. Até a próxima!